Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos a esse programa onde a gente conversa sobre saúde e saúde integral. Como de costume, e para você que está chegando agora, já deixa o seu joinha, já compartilha com os amigos para participar desse papo. Se está no YouTube, já se inscreve no canal e é lógico, não deixa de colocar aqui embaixo as suas dúvidas e os seus comentários que já já a gente conversa. Gente, hoje nós temos um assunto um pouco pesado, mas só um pouquinho. Como a gente sabe, o carnaval passou, já tem um tempão, né? Mas vem cá, será que o ano começou de verdade? Se eu tivesse te perguntado isso há 3 anos, provavelmente você diria que sim, né? Hoje, talvez a resposta seja, não sei. E é compreensível, né? A pandemia, a bagunça social, política e econômica, a ausência de estabilidade emocional, estabilidade psíquica, estabilidade social, relações cada vez mais rasas, responsabilidade aumentada, principalmente para quem começou com o home office, pressão, cobrança aumentadas para além do considerado ético ou humano para algumas pessoas. Esses são aspectos que nós vivenciamos no dia a dia, mas que nesses últimos 2 anos se agravaram e a gente pôde ver com um pouco mais de clareza o quanto essa cobrança é presente nas nossas vidas. Sabe qual é o resultado de tudo isso? Se você pensou em estresse, você acertou em cheio. Ele está sempre presente nas nossas conversas por aqui, né? Vários outros programas que nós conversamos aqui, a palavra estresse apareceu com muita frequência, simplesmente porque ele é fundamental para a nossa sobrevivência e para a gente viver coisas inusitadas e boas também. O problema é que ele é ativado, na maioria das vezes, por situações que não são lá muito prazerosas, né? Mas que são constantes. Então não é o tempo todo que a gente está em situação que deixa a gente eufórica, feliz, mas é o tempo todo a gente está em situações que exigem a nossa atenção, que exigem a nossa perfeição, que exigem o nosso momento de alerta. E o estresse no corpo nada mais é do que isso, né? O momento de alerta. Por isso, ele gera um montão de problema, essa constância dele presente, né? Principalmente na saúde integral. Ele não afeta só o corpo, ele afeta a vida como um todo. E hoje a gente vai falar de uma doença decorrente desse estresse crônico, que ocorre no ambiente de trabalho e que pode ser considerada uma antecessora de estados depressivos graves. Hoje a gente vai falar da síndrome de burnout. Bora lá? Como vocês sabem, eu gosto de começar do começo, então vamos entender um pouquinho o que é o termo burnout. Ele significa aquilo que deixou de funcionar por absoluta falta de energia, né? Estar esgotado ou queimado de fora para dentro, burn. Queimar e out, fora, então queimar de fora para dentro, pressão que vem de fora.
Lá nos Estados Unidos, esse conceito surgiu para explicar o processo de deteriorização que acontecia com os trabalhadores, principalmente profissionais de ajuda ou de serviços humanos. Então, profissionais que eram muito exigidos, que precisavam estar o tempo todo alertas, eles perceberam que essa pressão gerava um desgaste dessas pessoas. E aí colocaram o nome de burnout. O termo foi primeiramente mencionado por Freudenberger em 1974, quando ele descreveu o estado físico e mental de jovens e voluntários que atuavam numa clínica de desintoxicação. Então, eram dependentes químicos e esses jovens que lá trabalhavam, os voluntários que lá trabalhavam, sofriam aí uma certa pressão. O que ele viu observando esses jovens trabalhando nessa clínica de desintoxicação? Que em pouco tempo eles se sentiam esgotados, ficavam facilmente irritados e desenvolviam também uma atitude um pouco cínica em relação aos pacientes e uma tendência a se afastar, a evitar esses pacientes da clínica. A síndrome de burnout é também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Ela está registrada no grupo 24 do Código Internacional de Doenças pelo número 11 da Organização Mundial da Saúde. Eu quero que vocês acompanhem comigo aí uns números sobre a síndrome de burnout. A gente tem um país que lidera o número de casos de burnout, que é o Japão, certo? Ele está lá com 70% dos portadores de síndrome de burnout sobre a população economicamente ativa, ou seja, entre os trabalhadores, entre quem ainda trabalha, né, ou que já trabalha, 70% dessas pessoas no Japão sofrem de síndrome de burnout. E, pasmem, o Brasil fica em segundo lugar, com 32%. Ou seja, 32% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome de burnout. A China vem em terceiro lugar com 24%, os Estados Unidos em 20% e a Alemanha em 17%. A gente pode constatar, então, que o número de pessoas que sofrem de exaustão, de cansaço, de alta pressão no trabalho é imenso. E não é por acaso que os grandes afastamentos, a maior parte dos afastamentos do trabalho hoje está relacionado com síndrome de burnout e depressão. Há pouco tempo a gente tinha a LER, né, as lesões por esforços repetitivos, como primeiro lugar. Hoje já é depressão e burnout. Então, vamos entender um pouquinho quais são as características do burnout. Tem 3 características básicas. Primeira delas, exaustão emocional, que é quando a pessoa não tem mais energia para desempenhar o trabalho, com as condições apresentadas, sejam ambientais ou relacionais. Então, ela se desgasta emocionalmente num nível muito alto, que ela não tem força, energia para fazer. É diferente de vontade, tá? A vontade até aparece, mas assim, a força de execução, ela vai falhando, tá? Segundo, despersonalização. E aqui é o que a gente diferencia o burnout da depressão. A despersonalização acontece devido ao esgotamento emocional. O indivíduo ele passa a se defender com comportamentos atípicos à sua personalidade, ou seja, ele começa a se comportar de uma maneira que ele não se comportaria num estado normal, que é diferente da personalidade dele. Então ele se afasta de outras pessoas,
muda a personalidade, criando aí algumas barreiras e quebrando vínculos através do cinismo. Então ela passa a ser cínica, ela passa a ser até um pouco arrogante às vezes, da irritabilidade. E diferente do depressivo, que não, ainda conversa ou fica só um pouco mais quieto, né? Tem essa questão do ser cínico mesmo, do mudar o comportamento com outras pessoas de uma maneira que ela fique insociável. Sabe aquela pessoa que é difícil de conversar, ou que você não vai se sentir confortável em estar com ela, mesmo numa relação profissional? É isso que acontece na despersonalização. Quando o indivíduo está só depressivo, ele fica um pouco mais introspectivo, mais quietinho, mais triste, mais sem energia. Mas não muda a personalidade, ele continua conversando dentro dos limites. E a terceira característica básica é a realização profissional reduzida. Então, ele passa a não ter mais prazer em executar a tarefa que ele executava. Ele vem e essa realização reduzida dentro do trabalho vem da insatisfação que ele tem com ele mesmo, com o trabalho em si, da sensação de estar impotente e de uma autoestima negativa. Então ele entra num estado de não capacidade. Agora eu quero que vocês acompanhem comigo aí na imagem para a gente lembrar brevemente o que é o estresse crônico. Lembra que a gente funciona da seguinte forma: a gente tem um estímulo estressor, e aí ele pode ser físico, químico, emocional. Ele vai ativar o hipotálamo, que vai ativar a hipófise, que vai ativar as adrenais, que vai liberar cortisol e adrenalina, certo? E vai também, a partir do hipotálamo, ativar o sistema nervoso simpático, vai liberar epinefrina, norepinefrina e vai atingir o sistema imune. O que acontece? A gente tem baixa na imunidade celular e aumento na imunidade humoral, ou seja, você ganha líquidos, tá? E você diminuindo a imunidade, automaticamente você fica mais suscetível a infecções, doenças autoimunes, câncer, etc. Dos sintomas do estresse crônico no corpo, a gente tem dor de cabeça tensional, a gente tem cansaço, queda de cabelo, tontura, mudança de apetite, alergias. Alergias elas começam a aparecer muito facilmente, tensão muscular, dificuldades respiratórias, e assim, enfim, aquelas que a gente já entende. Isso é efeito do estresse crônico, certo? O burnout, ele tem muito dos efeitos do estresse crônico com a agravação de algumas coisas. Então, para a gente entender os sintomas da síndrome de burnout, a gente pensa que dentro das 3 características básicas, a exaustão emocional, a despersonalização e a realização profissional reduzida, existe também uma série de sintomas que são observáveis e são classificados em 4 categorias. Então, assim, a gente tem a primeira categoria, físico, que é fácil de reconhecer. Então, se você se reconhecer em algo, vamos fazer o seguinte, acompanha comigo e tenta reconhecer quais são esses sintomas que aparecem em você, se aparecem em você ou se você conhece alguém que tenha esses sintomas. Então, começa a acontecer fadiga constante e progressiva, então o cansaço ele vai se instalando, ele vai aumentando, ele nunca vai embora. É um cansaço que você não descansa, você está sempre cansado e cada vez mais cansado. Dores musculares ou nas articulações, distúrbios do sono, ou você acorda muito à noite, ou você demora para dormir, ou você não dorme e não acorda descansado. Distúrbios do sistema respiratório, e aqui a gente inclui também as alergias, resfriados,
Cefaleias e enxaquecas, a cabeça dói em vários lugares diferentes. Perturbação gastrointestinais, a digestão já não é aquela maravilha, o intestino prende ou ele solta demais. A imunidade cai bastante, então você começa a ter doenças muito recorrentes em curto espaço de tempo, vive resfriado. Transtorno cardiovasculares, hipertensão, disritmia, arritmia, o coração começa a funcionar diferente. Disfunções sexuais, acaba a vontade, acaba o desejo. Pode acontecer também da impotência, ejaculação precoce, tudo isso pode acontecer em sintomas físicos, além de alterações menstruais para as mulheres. Aí a gente tem um segundo grupo, que são os distúrbios psíquicos. E aí você entra com falta de atenção e concentração, alteração de memória, então fica mais difícil lembrar as coisas, lentidão de pensamento, sentimento de alienação, de assim estar perdido no tempo, no espaço e não entender muito bem o que está se fazendo no lugar onde se está. Sentimento de impotência, de não conseguir fazer coisas, de não ser suficiente. Solidão, impaciência, labilidade emocional, toda hora as emoções mudam, o humor muda com muita facilidade. Diminuição da autoaceitação e da autoestima. O autoamor vai pro brejo, né? Desânimo, desconfiança e depressão. Terceiro, sintomas comportamentais, negligência ou escrúpulo excessivo. Então, ou a pessoa já não liga mais para o que tem que fazer, tá nem aí, ou ela liga demais, ela tá o tempo todo cuidando, tem que ficar perfeito, não pode ter um erro, alguma coisa fora do lugar, não pode. Irritabilidade, ela passa a ficar mais irritada. Aumento da agressividade, ela fica mais agressiva, as palavras são mais ferinas. Incapacidade de relaxar e de desligar, então mesmo quando ela está de folga, ela não consegue relaxar. Fica inquieta, anda de um lado para o outro, está sempre pensando no que precisa fazer depois, no que deixou para fazer e como vai retomar. Enfim, relaxar é um negócio que ela não consegue fazer. Dificuldade de aceitação de mudanças, então precisa se fazer alguma adaptação, ela tem dificuldade de aceitar e se adequar às novas diretrizes. Diminuição da iniciativa, ela já não toma mais a iniciativa, ela vai deixando. Consumo ou aumento do consumo de drogas, como cigarro, bebida, ou se a pessoa nunca usou nada disso, ela começa a usar, até comportamentos suicidas e suicídio, enfim. Uma coisa que é importante a gente lembrar é que a síndrome de burnout, ela tem uma evolução que é progressiva. Ela não aparece do nada, a pessoa não desenvolve esses sintomas de uma hora para outra. Isso vai acumulando, é aos poucos. Então, também é aos poucos que esses sintomas vão aparecendo conforme os efeitos do estresse vão se intensificando. Então, quanto mais crônico for o estresse, maior a chance de desenvolver burnout. Agora tá, o que é que causa o burnout e quem é que é afetado pelo burnout? Porque estresse todo mundo tem, né? O tempo todo, mesmo que uma pessoa não trabalhe, ela está sempre exposta a estímulos estressores. Mas assim, os profissionais que mais são afetados pela burnout são os que lidam com pessoas, com o público em geral, né? São mais afetados, eu acho que a pressão é um pouco maior. Então, a gente tem uma lista aí de profissionais das áreas de educação, saúde, haja visto o que a gente andou observando durante o ápice da pandemia, enfermeiros, médicos, pessoal da limpeza, atendentes, todos eles entraram em um esquema de estresse muito grande e o aumento do afastamento, não só
pela Covid, mas pelo burnout foi imenso. Assistentes sociais, pessoal de recursos humanos, agentes penitenciários, bombeiros, policiais e aqui também mulheres que enfrentam dupla jornada. Então trabalham fora e trabalham dentro de casa, cumprem os horários em empresas, são contratadas e também precisa dar conta das coisas de casa. São as pessoas, os profissionais que correm maior risco de desenvolver a síndrome de burnout. Agora, as causas da síndrome, além do estresse crônico, elas estão relacionadas à maneira como a pessoa enfrenta. Então, assim, com o enfrentamento que é inapropriado à realidade do estresse laboral, à realidade do estresse no trabalho. Então, ela não sabe lidar com esse estresse de uma maneira saudável. Então, esse enfrentamento, esse lidar, pode ser entendido como o conjunto de esforços que uma pessoa desenvolve para manejar ou para lidar, né, com as solicitações externas e ou internas que são avaliadas por ela mesma, né, que ela diz que são, ou percebe, né, não só diz, ela percebe que são excessivas ou acima das próprias possibilidades. A gente tem recursos internos para lidar com tudo o que acontece com a gente. A questão é o quanto a gente consegue usar isso para lidar de uma forma tranquila, com todas as exigências que vêm de fora. Então, esse enfrentamento também está relacionado com os cuidados em saúde integral nas 5 dimensões. Então, como eu cuido do meu corpo, como eu cuido do meu psicológico, como eu cuido das minhas relações, como eu cuido da minha relação com a natureza e como eu cuido do meu espírito. Como é que eu faço com que tudo isso fique harmônico, mesmo com as exigências que eu tenho de fora. Então, ele está relacionado com esses cuidados em saúde integral que cada um tem e de uma decisão interna, né, do querer mudar, do querer a busca da ressignificação do trabalho e do modo de viver. Então, sim, o ambiente de trabalho gera os problemas, porque de repente você não tem um pessoal que trabalha em equipe, você tem um ambiente muito mais competitivo do que cooperativo, você tem condições físicas de trabalho que não são muito boas, né? Mas também precisa ter a postura individual, né? Então, assim, não é só o ambiente, mas a postura. Agora, é lógico que o enfrentamento que parte da organização trabalhista, né, daqueles que empregam as pessoas, também precisa ter uma cultura que favoreça a execução de medidas que sejam preventivas ao estresse crônico. Como? Né? A gente vê já. Primeiro, acompanha comigo na imagem aí as causas do estresse laboral. No primeiro desenho, a gente tem aí um eneagrama do desenvolvimento da síndrome de burnout para profissional da área da educação. Então, você tem o estresse, o estímulo do estressor, todo o ambiente patatá, certo? Acontece que você tem uma desvalorização profissional nesse ambiente, falta de união da classe, né, das pessoas envolvidas no ambiente de trabalho. Você tem ali crianças que são, as cobranças que são excessivas e abusivas de cada profissional. Você tem desmotivação, você tem atividades que são na escola e depois fora dela, né? Você tem aí o afastamento da família por conta das exigências profissionais e você tem também uma falta de melhoria nas condições de trabalho. Então,
num ambiente educacional, por exemplo, que eu usei como exemplo, você tem tudo isso. Então você tem um chefe pegando no pé, você tem... vamos pegar de novo o exemplo da pandemia, que os professores tiveram que desenvolver aulas online, nunca tiveram feito nada disso. Poucos foram os que tiveram estrutura, educação no sentido de cursos que dessem a estrutura para que fizessem isso, mas eram exigidos, né? Então, de uma maneira geral, o que pode causar o estresse laboral são condições ambientais precárias, remuneração desproporcional à carga horária ou à demanda de trabalho, baixa qualidade de relações interpessoais, alta exigência de rendimento, baixas condições de desenvolvimento do trabalho, então você não consegue fazer carreira, você vai entrar num cargo e você vai sair, se aposentar naquele cargo. Baixa perspectiva de carreira, já que você não consegue se desenvolver logo, você não vai conseguir crescer no lugar onde você está. Não reconhecimento dos esforços de cada um e ainda a desvalorização, como se já não bastasse não elogiar o esforço, não reconhecer esse esforço, ainda exige mais desvalorizando, falando não fez mais que a obrigação, né? Então, assim, são todos esses os fatos que geram o ciclo que é propício para a síndrome de burnout e outras doenças laborais. Peguei um exemplo de ambiente educacional, mas você pode levar isso para um ambiente de um hospital, você pode levar isso para um ambiente de uma prisão, você pode levar isso para um ambiente de um escritório, você pode levar isso para um ambiente onde haja muitas pessoas a serem atendidas, por exemplo, Previdência, INSS, Poupa Tempo, muito movimento de gente que exige e tem essas condições de trabalho, dificultam muito a prevenção do burnout e do estresse crônico. Agora, se é uma empresa, se é um empregador que se preocupa com o ambiente de trabalho, que se preocupa com o fator humano dessa empresa, as probabilidades do estresse crônico e da síndrome de burnout acontecerem são bem menores. Mas tá, já vi o que é, já sei quais são as características, já sei quais são os sintomas, já sei o que causa e quem é afetado. Como é que eu trato isso? É lógico que uma vez que a síndrome de burnout está instalada, que a pessoa já está em todo aquele estado de exaustão, é necessário o cuidado devido, né? Então, o tratamento convencional, ele consiste no afastamento da rotina de trabalho pelos meios legais, né? Então, ele vai até o médico passa um atestado de tantos dias e entra-se também com intervenção medicamentosa prescrita pelo psiquiatra e psicoterapia quando o psiquiatra recomenda, né? Então, você afasta, medica e vai para a psicoterapia. Vai funcionar por um tempo, né? Depois ele volta a trabalhar se as condições forem as mesmas e ele não trabalhar internamente a modo de lidar, a chance de reincidir é imensa. Agora, pensando sob a ótica da saúde integral, onde o cuidado é com a pessoa e não com a doença, os cuidados são prestados nas 5 dimensões. Então, a gente usa recursos naturais para reequilibrar o corpo, a mente e as emoções, repensar e qualificar as relações interpessoais. Então, qual é o valor que eu dou para as pessoas que estão ao meu redor dentro do trabalho, o quanto o que elas falam para mim me afeta ou não me afeta. A gente trabalha também uma reconexão com a natureza e os aspectos naturais da individualidade da pessoa e rever também os processos de vida, né, os propósitos de vida para assegurar uma conexão com a própria espiritualidade. Porque uma pessoa que se deixa levar, isso é muito normal, né? A gente não tem uma cultura de vivenciar a espiritualidade em si como entendendo o próprio propósito. Então a gente mesmo se deixa levar por tudo que vem de fora, opinião de fora,
o que a mídia diz, o que as redes sociais dizem, e essa cobrança, né, externa, ela vem não só do trabalho, ela vem do todo, né? Então você tem um todo social que acaba gerando um indivíduo suscetível a pressões externas. Então, quando você traz de volta os propósitos de vida, a individualidade, você reconecta a pessoa com a própria espiritualidade e torna essa pessoa mais forte e menos suscetível a tudo que vem de fora. Então, quando a gente trata nas 5 dimensões, é possível corrigir a falha do enfrentamento individual. E aí a pessoa, por si, vai se protegendo. Bom, gente, é o nosso velho conhecido estresse crônico, ganhou muito mais força nos últimos tempos e não parece que vai dar alguma trégua nos próximos, né? Haja visto que tem guerra acontecendo, tem guerra política acontecendo, enfim, a gente não vai ter muita paz fora da gente, né? Nem saímos da pandemia, já temos a guerra, tem mais pressão política, mais pressão econômica e isso afeta a gente diretamente de todas as pressões cotidianas em atendimento, em atendermos esses padrões que vêm de fora. Como eu disse, a gente escuta, sempre escuta o que vem de fora, né? Esses padrões de excelência, sejam eles de beleza, de eficiência, de ter que ser os melhores dos melhores, em tudo, absolutamente tudo, e que na realidade são todos inatingíveis. A gente nunca vai ser perfeito, a gente nunca vai conseguir fazer tudo de tudo, né? Isso é uma realidade que não existe, mas que a gente se deixa levar pela ideia de que é possível. Então, toda essa exigência nos coloca aí num estado permanente de estresse e cabe a nós mesmos fazermos uma revisão interna de valores, de verdades que sejam norteadoras para a gente, que indiquem os nossos próprios caminhos e de atitudes que nós temos diante de tanta cobrança. Então, quando a gente se deixa levar, quanto a gente perde o limite, né? E aí eu quero perguntar aqui para você: quanto nós nos deixamos levar, quanto acreditamos que o que é de fora é o modo saudável, adequado de viver? Será que nós estamos sabendo relaxar o corpo, a mente e as emoções? Nós estamos sabendo ser humanos ou estamos tentando ser máquinas indestrutíveis, indefectuosas? Enquanto você pensa sobre isso, tenta nesse momento aí soltar os ombros, relaxar a testa, solta a língua dentro da boca, para se preparar para os próximos Saúde Ativa. Porque nós vamos falar de relaxamento para o manejo de estresse. Então, não perde. Reflete, se prepara, mantenha aí os seus ombros relaxados, sua testa soltinha. Que na semana que vem a gente começa a conversar sobre relaxamento. E aí, hoje a nossa conversa é finda, mas quero ver os seus comentários aqui, eu respondo logo mais. Não se esquece de se inscrever no canal do YouTube da Cidade Ativa Online, compartilhar com seus amigos, deixar o seu joinha. Sabe aquele amigo que você reconheceu que tem os sintomas? Envie esse vídeo para ele. No mais, eu quero agradecer imensamente a sua presença, a sua participação. Deixar vocês aqui com o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz. E muito, muito, muito obrigada. Se cuida e até a próxima.
Não perca, de terça a sexta, às 19 horas, Jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do mundo, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Ay, corazón espina, como duele, me duele más. Gostoso feito mel, deixa eu navegar nesse mar, flutuar no teu céu. Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Publico, tô grávida de novo. Ao rio, cujas correntes que alegram a cidade de Deus. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que dá uma pouca vergonha. Até para andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até um tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. 皆様こんにちは。ジャパンショープレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのシダジャチバオンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジャチバオンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Olá, eu sou a Luana e quero te convidar para conhecer e acompanhar o programa Saúde Ativa, onde a gente fala de saúde de uma forma integral. E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Obrigado, que Deus abençoe. TV online.